Hoje não anoitecerá. Os quatro sóis permanecerão nos iluminando. E aí, camada? Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Grifo. E hoje estou aqui para falar do Mundo de Quatorian, volume 2, O Retorno do Imperador, que foi escrito pela Christina Pezel e lançado pela editora Mundo Uno este ano. Na verdade, ainda não foi lançado, mas isso para frente. Antes de mais nada, você tem que saber que esse vídeo é uma parceria. Na verdade, esse livro tá sendo lançado agora, durante a Bienal. Eu recebi ele um pouco antes para poder avaliar. E agora eu vou falar o que eu achei do livro. O Mundo de Quatorian, volume 2, que é o Retorno do Imperador, que já dá esse spoiler no título. Mas se você leu o primeiro livro, você já sabe o que tá rolando, né? Ele continua a história dos mesmos personagens, que é o Teriva, o Vinich e a Julenis. E além das aventuras desses três personagens, entra mais um personagem, na verdade, que é um personagem muito importante para a história, que é o Colesso. Espero que se fale dessa maneira. É o imperador do passado. Ele foi o imperador de Quatorian mais de 1000 anos atrás e ele estava em suspensão, digamos assim, preparado para retornar no momento que eles precisassem. Eu acho muito interessante essa história do Colesso porque ela é muito reminiscente da história do Rei Arthur. Pra quem não lembra, tem uma lenda sobre o Rei Arthur que fala que o Rei Arthur ele é um personagem lendário e que ele não morreu, ele simplesmente ele foi para um outro local, tipo Avalon, sei lá, além das brumas, vai saber. E que o Rei Arthur retornaria quando a Inglaterra mais precisasse. Então existia essa lenda sobre a luta do Rei Arthur contra o mal e etc. E essa é a mesma ideia do Colesso. Ele é um imperador que no passado ele ficou em suspensão, ele está vivo ainda, mas em um estado de aguarde, em que ele está esperando para retornar quando é necessário. E atualmente é quando é necessário, quando o grande mal retorna para Quatorian. A história eu achei muito legal porque esse livro é um pouco mais curto do que o primeiro, porque ele está fazendo mais um encerramento, ele está juntando muitas das histórias do primeiro, que elas foram bem dispersas e elas vão se entrelaçando. Então eu achei muito bom que a Cristina começa bem antes no livro já a amarrar as histórias, a juntar elas. Ela não deixa, ela não enrola muito, porque às vezes quando você fica desenvolvendo muito uma história, você amarra só em cima do final, fica muito corrido e as histórias ficam meio mal amarradas, ficam meio estranho. Apesar do final ser muito rápido, eu achar desse livro, eu acho que as histórias começam a amarrar antes, e isso é ótimo. Esse livro é bem ágil, ele tem capítulos super curtos, mudando de personagem constantemente. Ele não mantém muito corte na ação, ele tem umas definições realmente, assim, pautadas no que acontecem em cada capítulo, é bem estacado. Acontece alguma coisa, muda para outro personagem. Acontece outra coisa com aquele personagem, rapidinho, muda para outro personagem. Ele não fica dando muito gancho no final de cada capítulo para fazer aquele negócio meio novelesco, estilo Dan Brown, assim. Um momento de suspense, ele acaba o capítulo só pra te obrigar a continuar a ler, né, das pessoas que leem sempre terminando capítulos cada vez que ela quer terminar de ler. Então, eu acho esse estilo meio Dan Brown eu acho um pouco apelativo. Graças a Deus esse livro não faz isso. Ele faz uma versão muito mais bem realizada. Eu acho que esse livro, apesar dele não desenvolver tantos personagens, porque isso é mais do que é feito no primeiro livro, na verdade, ele encerra bem a história. Eu tava achando meio estranho, assim, no geral, pensando, nossa, como é que vai acontecer alguma coisa meio grande nessa história? E acontece. Tem um evento muito épico no final. Um outro personagem que eu também, na outra resenha, eu falei que é um personagem principal, o Vorten, que ele é o grande vilão da história. O Vorten, a história começa com uma história do passado do Vorten, que fala bastante sobre ele. Essa história eu acho excelente. Talvez eu acho que seja a melhor parte do livro, seja a história do passado do Vorten. Ela é logo no começo do livro. E eu acho fantástica, é muito legal essa história. Porque ela mostra muito como o personagem se tornou daquela maneira, assim. Sobre pessoas, assim, com danos, né? Quase se torna um personagem muito empático. Mas aí depois ele acaba descambando pra um vilão mais tradicional mesmo. E no final eu acho ele um pouco mal utilizado, porque ele serve só como um instrumento pra uma coisa, pra uma vilania maior, sabe? Então, eu achava ele um personagem tão interessante, tão bem feito, e depois ele acaba ficando em segundo plano em relação a essa ameaça terrível. E eu gostava do Vorten como ameaça em si, eu só acho isso uma pena. É que o Vorten, o problema dele é que ele é meio que uma ameaça meio fraca para enfrentar o poder imenso dos heróis. Então é necessário uma ameaça muito maior para enfrentar o poder imenso dos heróis. Tem um clímax meio épico, meio uma grande batalha destruidora. Tem até um desenho muito legal. Eu não vou mostrar porque é um tremendo spoiler. O livro tem algumas gravuras, eu acho isso muito legal. Pra quem acha que gravura é uma coisa de livro infantil, saiba que não é.
Saiba que no passado, a maior parte dos livros, sei lá, século XIX, tinham gravuras. Os livros adultos, os livros eram considerados todos coisas de adulto, na verdade, né? Não era uma coisa banal. É importante ter aquela demonstração da visualização. Eu acho muito legal isso em livro de fantasia, tanto que eu adoro, eu acho fantástico o Stormlight Archive que tem, do Brandon Sanderson, que tem gravuras dos personagens. E ninguém acha necessariamente aquele livro infantil. E eu acho que esse livro ter gravuras é uma coisa muito legal. E não torna ele um livro mais infantil nem nada. No final eu fiquei muito feliz com a série, com os 2 livros. Eu acho que 2 livros foram um tamanho excelente pra contar uma história. Se você juntar os 2 livros, vai dar umas 600 páginas mais ou menos. É como se fosse um livrão de fantasia de 600 páginas que fecha a história. E isso eu acho super legal. Eu gosto muito desse tipo. Só que ele é mais fácil de carregar por aí, dividido em 2 volumes. Então, eu realmente recomendo que você dê uma olhada no Mundo de Quatuori. Apesar de ser, como eu disse na outra resenha, um livro de fantasia bem tradicional, assim, ele também é um livro muito bem feito, muito bem realizado. Isso é o que conta, afinal das contas, né? Ele é um livro divertido. Faço a recomendação. Aproveite, se você puder ir na Bienal. Se você não puder, compre o livro pela internet mesmo. Você provavelmente acha na Amazon ou no site da Mundo Uno, etc. Mas, se você puder, dê um pulo na Bienal. O lançamento oficial vai ser agora sábado, dia 11 de agosto, e a Cristina vai estar lá. Ela vai estar no K92. K92, ele é um stand do Eu Leio Brasil, que junta diversos autores brasileiros. O lançamento vai ser lá, ela vai estar no dia 11 e no dia 12 lá. Mas no dia 11 vai ser o lançamento oficial, vai ter até um evento que ela vai participar às 14 horas na Amazon, que é no K46. É isso. Você pode dar uma passada lá, pegar, de repente, os 2 livros já juntos e pegar o seu autógrafo. E conhecer a autora, que ela é muito gente boa. Novamente eu vou mostrar a minha entrevista com ela aí, você pode ver no alto da tela. Essa foi a minha resenha e uma grande recomendação. Eu gostei pra caramba do livro. O Mundo de Quatuori, volume 2, O Retorno do Imperador. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.